Olá, eu sou Letícia Mariana, sou escritora, jornalista, idealizadora do portal Jornal Atípico e hoje estamos aqui com mais um episódio do Pod Altistar. E eu estou aqui com o Geraldo Peçanha e o seu filho Matheus, que no momento não está presente, pois ele tem o seu tempo de participar, pode aparecer a qualquer momento. Olá, Geraldo! Olá, Letícia, tudo bem? Vamos então começar a nossa conversa. Com certeza, com certeza. E eu gostaria de lembrar que o Pod Altistar é uma produção do seu Pod Studios, onde a sua ideia vira conteúdo. E nós estamos aqui nesse estúdio e temos também um estúdio personalizado com chroma key. E você pode conhecer um pouquinho mais do seu pod aqui nesse QR Code que está na sua tela. Geraldo, muito obrigada por aceitar o convite e vamos começar essa conversa perguntando sobre a rotina do Matheus. Como é que é essa rotina do seu filho? Então, o prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz de estar aqui no Rio e poder encaixar, né, na agenda essa conversa, que para mim é muito importante. Inclusive é uma escolha, sempre que eu posso, falar sobre o Matheus, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem, antes de eu falar da rotina do Matheus, as pessoas saberem por que ele tem essa rotina. O Matheus é um filho adotivo e ele foi adotado já grande, né? Então a gente diz assim, adoção tardia. É um termo esquisito, mas é assim que as pessoas conhecem. Então, quando eu conheci o Matheus, ele já tinha mais de 8 anos de idade e eu já sabia de todos os diagnósticos dele naquele momento. Então, meu filho é autista nível 2 de suporte, tem deficiência intelectual severa, né? Ele tem 32 de QI, é TOD e é TDAH. Então, a primeira situação é quando você conhece uma criança com essa multiplicidade de diagnósticos e num orfanato, normalmente tem um impacto, né? Eu digo assim, mesmo que você não queira adotar, não esteja num orfanato para adotar, quando você conhece uma criança dentro de um orfanato, normalmente a gente tem um impacto porque eu estou diante de uma criança cuja família não existe mais. Mas quando você está num orfanato, que você conhece uma criança que a família não existe mais, mas que ela tem essa quantidade de diagnóstico, isso é duplamente ou triplamente impactante. Então, no meu caso, foi assim que eu conheci o Matheus. Eu fui a um orfanato fazer um trabalho voluntário e eu chegando lá me deparei com o Matheus e foi amor à primeira vista. Mas é importante que as pessoas entendam que quando você conhece uma criança já com 8 anos de idade e com esse nível de comprometimento, né? Porque você veja, além das situações e os diagnósticos que ele tinha, nós tínhamos uma criança que já tomava 16 medicamentos ao longo do dia, que tinha dificuldade de toda a natureza e que, obviamente, precisava, caso a adoção fosse concretizada, entrar dentro de uma rotina familiar. E aí agora sim eu posso responder a pergunta. Então, diferente de outros pais e mães, né, ou outros responsáveis, eu tinha que fazer uma rotina que era um pouco compensatória, e eu não sei nem se existe essa condição, mas na minha cabeça eu precisava, assim, exagerar no amor, exagerar no cuidado, exagerar na atenção, exagerar na proteção, para que ele pudesse criar um vínculo afetivo comigo, só lembrando que autistas de maneira geral, né, com esse diagnóstico dele, né, deficiência intelectual, nível 2 de suporte, TDAH e TOD, tem dificuldade de estabelecer relações afetivas, de reconhecer padrões de comportamento e, obviamente, de parentalidade, ou seja, eu precisava me transformar no pai do Matheus, uma vez que eu não tenho esposa, né? Precisava me transformar no pai e na mãe do Matheus ao mesmo tempo. Mas eu precisava que o Matheus entendesse essa figura que agora começaria a existir na vida dele, sendo ele com deficiência intelectual, entre as outras situações. Então, quando eu digo que eu me esforcei muito e eu exagerei, foi para que ele pudesse conhecer uma figura parental, alguém que pudesse, para quem ele pudesse olhar e ele pudesse dizer assim, essa pessoa me defende, essa pessoa me cuida. E deu certo, deu muito certo, porque em menos de um ano o Matheus me chamava de pai, eu nunca ensinei ele, eu obriguei assim, ó, eu sou seu pai, você tem que me chamar de pai. Não.
Eu tinha uma relação com ele inicialmente desse acolhimento ininterrupto, respeito absoluto, porque muitas vezes o Mateus ficava no chão. A gente adotou uma cachorra junto com a adoção do Mateus. Então essa cachorra que vive até hoje, que se chama Frida, ela foi adestrada para acompanhar ele, para andar com ele, para atravessar a rua, e foi um vínculo extraordinário que ele desenvolveu com essa cachorra. Então muitas vezes ele ficava no chão, assim, deitado, completamente desligado do mundo, e a Frida ficava exatamente na mesma posição e na mesma condição dele. Ela também se desligava e apagava. E eu respeitava esse momento. Então a rotina inicialmente foi muito mais de respeito e de observação do que assim, precisamos tomar banho, precisamos comer, precisamos. Então isso foi o primeiro momento. Hoje o Mateus é um adolescente. Então eu sempre vou bater nessa tecla e sempre vou lembrar os pais que nos assistem, os educadores, os terapeutas de maneira geral. Os autistas crescem. E eles crescem em desejo, em vontade, eles crescem em buscas, eles crescem em questionamentos. Então, não cresce somente na idade e no tamanho. A dificuldade e a dor e o bullying que é sofrido por uma pessoa autista vai criando um volume dentro da alma, dentro do psicológico, dentro do mental desta pessoa. E isso tudo, como o volume vai crescendo e vai tocando em desejos, tocando em vontades, tocando em sonhos. Então, o meu filho tem vontade, ele tem desejos, ele tem sonhos, então ele quer fazer faculdade. Mas a deficiência intelectual limita muito ele. Meu filho quer encontrar uma namorada, mas o bullying no espaço educativo, que é o espaço coletivo que ele frequenta, limita ele. Mas o volume do desejo, da vontade, dos sonhos não deixa de existir dentro dele por conta disso. Só que pais, educadores e terapeutas, de maneira geral, e eu quase que poderia assim generalizar isso, não olham para uma criança autista vendo que ela vai crescer, né? E esse volume de vontade e desejo vai ser desenvolvido dentro dela, ou pela dor ou pelo amor, mas vai desenvolver. Então, hoje a rotina do Mateus é uma rotina de empoderamento, porque eu preciso dizer para ele o tempo todo, sim, você vai namorar, sim, você vai fazer faculdade, sim, você vai trabalhar. Nós criamos uma lei, né, para ele, que beneficia tantos outros autistas no Brasil inteiro, justamente para acolher no mundo do trabalho jovens, né, de níveis 2 e 3 de suporte no mundo do trabalho. Então, eu preciso, da rotina diária dele, alimentar esse sonho, esse desejo como volume, para ele entender que pode continuar cultivando a vontade de trabalhar, a vontade de namorar, a vontade de entrar no universo do trabalho. Que é uma rotina diferente, porque quando ele era criança ou pré-adolescente, a rotina era: precisamos tomar banho sozinho, precisamos trocar sozinho, manter a higiene sozinho, dar conta de uma rotina pré-estabelecida que nós fazíamos juntos, ajudar nas tarefas de casa, dar conta da própria organização da vida. Então, pais, mamães, responsáveis, educadores, prestem atenção nisso. A rotina para um autista deve acompanhar a vida que esse autista vai desenvolvendo e vai tocando nela. Então, uma rotina não pode ser uma camisa de força ou engavetamento para a vida inteira. Em cada momento da vida, a pessoa... Hoje mesmo, antes de chegar aqui, eu falei com uma mãe cujo filho tem 43 anos. E ele chama Filipão. Então, o Filipão tem 43 anos e muito provavelmente a rotina dele se difere da rotina do Mateus, meu filho, que se difere de uma criança de 6, que se difere de uma criança de 4. Então, tem rotinas para momentos diferentes. E é interessante falar, Geraldo, que cada autista é único. Inclusive, eu sou autista nível 1 de suporte e com suspeita de altas habilidades de superdotação, que já requer outra rotina, outra demanda. Então, é assim que funciona. E sobre a lei, né? Do Mateus. Sobre a lei do Mateus, eu já ia perguntar e você falou. Fala mais um pouquinho. Então, quando o Mateus tinha, justamente por conta desse empoderamento, né? Porque eu não olho para ele e digo assim, não, isso você não pode fazer. Então, poucos meses atrás, nós estávamos aqui no Rio de Janeiro, numa dessas situações. O Mateus queria voar, e voar, para ele, significava saltar de asa delta aqui no Rio de Janeiro.
E eu nunca vou dizer para ele, não, você não pode saltar de asa delta no Rio de Janeiro. Mas eu cheguei lá nos instrutores que são extremamente responsáveis. Olha, eu quero deixar isso assim como um elogio. Eles são competentes, responsáveis, eles são acolhedores, têm empatia, mas eles também são técnicos. Ou seja, então eu cheguei lá e disse assim, olha, o Matheus, meu filho, tem deficiência mental, para que eles pudessem entender, né, a deficiência intelectual. Eu disse, olha, ele tem essa dificuldade de entendimento, ele é autista, sim, toma esses medicamentos. E no primeiro momento eles ficaram chocados, disseram assim, talvez a gente não consiga. Por quê? Porque tem um treinamento prévio, porque o Matheus tem 1,81 m, pesa 70 quilos, então é um corpo pesado e um homem adulto. E ele precisa saltar lá do alto do morro. Então, eu não posso abortar o salto, isso os instrutores dizendo. Então, todo aquele treinamento tinha que garantir a segurança do Matheus e do instrutor. Porque se o Matheus não saltasse na hora do salto, eles vão ter um acidente, porque o instrutor não consegue segurar um homem de 70 quilos que se negou a saltar, uma vez que está na porta da rampa. Então, nós começamos a fazer esse treinamento e, assim, meia hora depois, o instrutor olhou para mim e falou assim, vai dar certo, fique tranquilo. Eu apavorado, eu em pânico, porque eu não consigo chegar perto da rampa de salto e olhava tudo de longe, mas não ouvia nada e eu em pânico, em desespero. Mas aí o instrutor chegou até mim e disse assim, olha, vai dar certo, não se preocupe, tá tudo bem. Eu disse, mas ele tá entendendo, ele sabe que tem que pular de ponta cabeça e aquele desespero de pai, não, tá tudo bem. E aí, aqui no Rio tem uma particularidade que fecha o tempo, enche de nuvem e não tem salto. E isso aconteceu na hora. Nós ficamos 2 horas na rampa esperando a nuvem. Veja que bonito, o Rio de Janeiro inteiro ensolarado, um dia maravilhoso e uma nuvem gigante em cima do morro que o Matheus precisava saltar. Então aquilo impedia do salto. Mas aí fomos conversando com ele, acalmando, explicando a situação e ele convicto de que ele deveria saltar e que ele iria saltar. Abriu o tempo, Matheus saltou e foi uma das coisas mais bonitas que nós já fizemos, porque foi um esforço coletivo de um pai que acredita, de um filho que empoderado estando, não duvida dos seus potenciais e de pessoas que entendendo daquilo dizem assim, ó, nós podemos ajudar. Então, eu sempre empoderei o Matheus nesse sentido. E ele observou, Letícia, que todos nós trabalhamos em volta. O vovô trabalha, a vovó trabalha, os tios trabalham, as pessoas que vêm em casa, elas trabalham, e eles assim, eu quero trabalhar. Mas numa cidade como Curitiba, né, a nossa residência, como que você vai chegar numa empresa e dizer assim, olha, meu filho é menor aprendiz, porque o Paraná é um dos signatários da lei de menor aprendiz, mas ele tem essa e essa e essa condição. A pessoa já disse, aqui é perigoso, aqui nós temos água quente, aqui nós temos eletricidade, aqui nós temos fogo, porque o sonho dele é trabalhar em restaurante, o sonho dele é trabalhar com cozinha, com culinária, com comida, com gastronomia, onde você tem panelas fervendo, fogo, você tem gás. E aí, não, e não existia nenhum programa específico para desenvolver e acompanhar trabalhos, adolescentes, na verdade, entrando nesse universo do trabalho. Eu disse, bom, se não tem, eu vou criar. E aí eu encontrei uma deputada de Pernambuco, eu tinha o projeto já comigo, encontrei uma deputada e apresentei o projeto para ela. Ela aceitou apresentar na Câmara dos Deputados. E eu, então, comecei a trabalhar junto dessa deputada e dos advogados que compõem o CCJ em Brasília. Então, foi nomeado para essa equipe que eu trabalhei um advogado que entendia muito de PCDs, né, de pessoas com deficiência, de legislação, e um também que entendia muito de leis trabalhistas. Então, eu criei a lei como qualquer pessoa escreveria, como escrevendo uma carta. Eu escrevi uma coisa assim, muito amadora, né? Do tipo, eu quero que o autista possa entrar na empresa. Eu quero que o autista, ao entrar numa empresa, tenha alguém que se responsabilize para ensinar ele e acompanhar ele naquela profissão. Eu quero que essa pessoa que acompanhe o adolescente autista possa ser o pai ou a mãe do autista na própria empresa onde a pessoa está. Eu quero isso, eu quero aquilo. Escrevi assim, exatamente assim, em linhas, em parágrafos, em frases curtas. E aí esses 2 advogados, que eram um da área de PCDs e o outro da área de trabalho, foram colocando isso, encaixando isso dentro de condições legais, porque eles eram da área jurídica.
e no final a Câmara dos Deputados aprovou na primeira sessão, foi para o Senado, a senadora Damares apresentou uma emenda que também foi aprovado, e aí por ter apresentado uma emenda, volta de novo para a Câmara dos Deputados, que foi aprovado novamente, e o presidente Lula sancionou no dia 4 de outubro do ano passado. Então, existe uma lei em homenagem ao meu filho Matheus, que é a Lei Matheus Peçanha de Almeida, que garante o estágio de aprendizagem, ou seja, que um adolescente autista, sobretudo de níveis 2 e 3 de suporte, que tem menos oportunidade, mas o de nível 1 também pode usar a mesma lei, posso entrar no universo do trabalho, tendo um responsável, que pode ser do RH, do departamento pessoal, que pode ser da própria família, ou um voluntário, alguém cuja empatia na empresa, né, seja maior ou percebida, e diz assim, olha, eu quero acompanhar esse garoto ou essa garota e quero ensinar para ele essa profissão. E essa pessoa vai acompanhando, fazendo relatórios, é uma espécie de treinador particular. Para isso, a empresa tem isenção total de todos os impostos que ela teria que recolher. Não existe nem o mínimo e nem o máximo de pagamento e não existe um tempo mínimo ou máximo de contratação. Então, é livre o tempo de contratação, é livre o pagamento, porque é um estágio de aprendizagem, e é livre também a posição dentro da empresa. Mas foi uma luta. Eu imagino a luta, aproveitando, vou fazer um parêntese aqui para mandar um abraço para o pessoal da Comissão Legislativa da Barra da Tijuca, na qual eu sou colaboradora, e eu achei muito interessante essa lei. Sim. Assim, maravilhosa. E vem cá, vamos falar um pouquinho das suas redes sociais. Tem mais de 100 mil seguidores, conta um pouquinho pra gente. Então, as redes sociais, elas vieram nessa caminhada, né? A gente não tinha... Eu estou nas redes sociais, outro dia estava olhando o antigo Facebook, que muitos não gostam, não tem, mas o meu Facebook tem 16 anos e eu tenho 100 mil seguidores no Facebook, então eu não abandono o Facebook por nada. Nem eu. Mas o Instagram, ele veio nos últimos anos, sobretudo na última década, e eu também tenho 100 mil seguidores lá. Mas ele não tinha essa cara, esse formato que ele tem hoje. Então, eu gosto de dizer assim, eu não sou um ativista, né, da área de PCD, porque eu acho que o ativista, ele tem que ter algumas características que eu não tenho, e eu nem consigo ter por conta do meu trabalho diário e também por conta da vida pessoal. Ou seja, eu sou pai solo, e isso exige de mim uma dedicação exclusiva, uma vez que o meu filho é dependente de mim, né? Então, me impede do ativismo. Mas eu procuro atingir tantos educadores, né, para sensibilizá-los nesse acolhimento e nessa empatia para com os alunos, independente dos níveis, mas também e, sobretudo, os pais ou responsáveis. E aí, Letícia, eu quero também aproveitar a sua pergunta para deixar uma coisa que para mim é muito importante, que é assim, eu sei que a carga que eu e que outros pais, né, de filhos com deficiência, eu sei que a nossa carga é realmente muito, mas muito impactante no nosso dia a dia. E eu não estou usando o adjetivo difícil. Eu estou dizendo que é impactante porque nós precisamos lavar, passar, cozinhar, trabalhar, pagar contas e, ao mesmo tempo, eu preciso fazer tudo isso para uma pessoa que não pode. Então, eu preciso pensar, agir em uma série de situações para um filho que tem deficiência intelectual. Então, é viver duplamente. E eu não posso deixá-lo sozinho, porque seria um abandono, mas também não posso abandonar a minha vida, porque seria um autoabandono. Então, é muito difícil você chegar num equilíbrio para lidar com essa rotina. Ponto. Mas, por outro lado, eu não gosto desse discurso de pais e mães cujos filhos são pessoas com deficiência, de que eu não tenho rede de apoio, eu não tenho reforço, ninguém me ajuda. Porque, na verdade, todos os pais, independente do adjetivo, estão sem rede de apoio. Então, minha mãe criou 5 filhos, nenhum dos filhos da minha mãe são pessoas com deficiência, e minha mãe, dada a dificuldade financeira, sofreu muito para que nós pudéssemos estudar e chegar a um ponto na vida de autonomia. Então, a vida é difícil para todos os pais, a vida é difícil para todas as mães.
exceto aquelas pessoas que ou não se responsabilizam pela paternidade e maternidade, ou têm terceirizações possíveis. Então, quem tem dinheiro, quem tem, sei lá, um outro tipo de estrutura, pode desencadear, né, descentralizar uma série de situações. Mas não pode ser privilégio de pais cujos filhos são pessoas com deficiência, essa fala de que assim, eu estou muito cansado ou muito cansado porque eu tenho um filho autista. Não é verdadeiro, porque todo pai e toda mãe estão cansados, né? Mas eu acho importante a gente dizer assim, ó, que na rede social eu procuro mostrar para os pais que o amor precisa ser transbordante. Porque, veja, eu acabei de dizer, eu tenho uma vida pessoal. Eu preciso também, como diz a doutora Nise da Silveira, daqui do Rio de Janeiro, que transformou a história de saúde mental no Brasil. E ela dizia assim, você gosta muito dela também? Gosto. Ela dizia assim, a alegria cura. Então, isso para mim é quase um mantra diário. Eu não deixo de viver a alegria porque vivo num contexto de deficiências, porque eu também tenho netos autistas, né? Um de 2 e um de 4 anos. Então, eu não deixo de viver a plenitude da minha vida, não deixo que o meu filho viva essa plenitude, deixe de viver essa plenitude, porque ele tem uma deficiência, né? Então, muitas vezes os pais cristalizam, engavetam a vida dentro de um laudo, de um diagnóstico, e não vê a pessoa além daquele diagnóstico, que foi o que eu postei, inclusive, hoje. Então, eu digo assim, olha, o meu filho é deficiente, tem deficiência intelectual, meu filho é autista, tem TOD, tem tudo isso. Mas ele é um adolescente e ele quer saltar de asa delta no Rio, nós vamos. Nós íamos 2 vezes para o Rio de Janeiro, porque ele queria ver o Justin Bieber, ele queria ver o Shawn Mendes e nós íamos para o Rio de Janeiro. Ele quer ir no Carnaval em Salvador, nós fomos para o Carnaval em Salvador. Isso, para mim, está dentro da minha condição de vida, minha condição social, mas todos nós temos uma condição social e nessa condição social eu preciso buscar a alegria. Quando eu não tinha essa condição que eu tenho hoje, eu com o Matheus saímos no meio do pasto, que nós moramos na zona rural praticamente, a gente saía no meio do pasto, a gente ia para o rio tomar banho de rio, a gente subia nos pés de manga, a gente inventava coisas para se divertir ao longo da semana inteira. E veja, a adoção do Matheus, a parte mais difícil aconteceu durante a pandemia, onde não tinha escola, shopping, cinema, nada. Então, a gente criou uma diversão, uma alegria, mesmo diante daquelas dificuldades. Então, nas minhas redes sociais, eu procuro mostrar para os pais, veja o teu filho ou o teu marido, porque eu tenho muitos amigos cujo a esposa, né, é autista ou o marido os dois são. Um outro amigo nosso palestrante aqui. Meu caso, Então, um outro amigo meu também palestrante, escritor, eu disse para ele, olha, Fábio é o nome dele, não precisamos guardar segredos. Fábio, eu acho que você poderia enfrentar, né, essa jornada do diagnóstico. Eu acho que tudo o que você sente, né, que não tem explicação, não tem forma, não tem nome, pode ser autismo. E assim, enfrenta a jornada do diagnóstico. Se lá na frente, no final dessa jornada, você de fato for autista, né, segundo esse laudo médico, esse diagnóstico, isso vai explicar algumas dificuldades. Só que a tua vida não vai se engavetar ou se cristalizar a partir daí. E essa é a minha luta na rede social. Então eu vivo bloqueando, né? Eu vivo bloqueando pessoas cujo discurso é extremista demais, do tipo assim, por que não, por que não, por que não? Ou, porque sim, porque sim. Não, eu e o meu filho temos limites, né? Como agora, olha só, nós temos um microfone vazio aqui do lado. Meu filho era para estar sentado aqui, mas ao chegar aqui no estúdio, ele disse assim, não, eu quero ficar aqui do lado de fora, eu não quero entrar. Então, isso aqui é a prova maior do que nós estamos falando. Então, tem um copo d'água aqui, tem um microfone aqui, mas ele não está. Por quê? Porque neste momento ele não pode fazer isso. Mas quantas outras coisas ele é capaz de fazer? Meu filho cozinha para 20 pessoas. Então, em casa, se chegar 20 pessoas para comer, ele vai preparar a comida para 20 pessoas, com fogo, com faca, com gás, né, com panelas borbulhando. Então, tem limites para qualquer pessoa e tem limites para qualquer pessoa autista. Então, tem possibilidades para qualquer pessoa e tem possibilidades para qualquer pessoa autista. Então, o discurso fundamentalista, eu estou combatendo muito nas minhas redes sociais, porque eu procuro fazer com que as pessoas olhem com um pouco mais de delicadeza
e de compaixão mesmo para o comportamento disruptivo. No fundo, o que nos incomoda é que, por exemplo, eu estou aqui falando com você, mas se eu começar a fazer assim o tempo todo, as pessoas vão se incomodar lá em casa nos assistindo. Tudo porque eu estou fazendo assim, ininterruptamente. Agora, se eu estou num estádio de futebol e eu fico... ninguém se incomoda. Então, não é o comportamento e não é a pessoa que causa o incômodo, é o contexto. Então, se o contexto é que está incomodando, porque alguém vai dizer assim, mas ele está dando uma entrevista e está se batendo no corpo, o que é isso? É louco? Né? Aqui, as pessoas vão me dar esse registro, mas no estádio de futebol eu posso me bater, arrancar meu cabelo e gritar e ninguém vai fazer isso. Então, nós não estamos falando nem de pessoas, nem de comportamentos, nem de sentimentos, mas estamos falando de hipocrisia. Estamos falando de status, né, engessados, performance que são atribuídos pelos ambientes. Em tal ambiente tem que se comportar assim. Em tal ambiente tem que se comportar assim. E que nenhum de nós conseguimos dar conta. Porque mesmo eu não sendo um atípico, eu não vou dar conta de todo tipo de comportamento em todos os lugares. Por que eu vou exigir isso de uma pessoa com deficiência? Pois é, e o Matheus me inspirou a cozinhar, viu? Ele vai ficar feliz, sabendo disso. Porque eu não sabia cozinhar. E aí eu via ele ali falando, pô, vou aprender. Letícia, e cozinhar é uma... Existe um filme maravilhoso que é o Chocolate, né? Que trata um pouco disso, mas tem tantos outros filmes que tratam muito disso. Mas uma coisa que eu aprendi em Cuba, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, hein? Aqui no seu podcast. Muita coisa que eu faço sobre autismo eu aprendi em Cuba. Eu estudei em Havana, na única escola que é reconhecida pela Unesco como escola 100% de autismo, que é a Dora Alonso. É uma escola em Cuba e é 100% de autismo. Eu estudei nessa escola. E uma das coisas que eu vi lá foi justamente isso. Todos são autistas. Professores, alunos, funcionários, e tudo acontece. Computador, cozinha, multi-instrumentistas. Quase todos eles são multi-instrumentistas. Então, todo professor toca 2 ou 3 instrumentos. Corda, sopro, uma percussão. Então, assim, é um universo de possibilidades. Isso me impactou muito. E assim que eu adotei o Matheus, veio imediatamente essa experiência que eu vivi em Cuba, na Dora Alonso, e eu disse assim, bom, a cozinha requer muita atenção e a cozinha requer muita organização. Então, olha como tudo isso tá em benefício para a pessoa dentro do espectro, né? Porque para eu cozinhar, eu posso ter uma receita, que é a previsibilidade que o autista tanto gosta. Então, eu ponho uma receita, mas eu ponho a receita na frente dele, agora ele mesmo faz isso, com os ingredientes. Então, assim, 2 xícaras de farinha de trigo, ele olha e vê 2 xícaras, né? Então, a previsibilidade de uma receita é muito favorável para o autismo. Segundo, sabores, cheiros, os que aceitam e os que não aceitam. O Matheus tem uma sensibilidade. Se você colocar assim, ó, uma pitada de canela numa assadeira de bolo grande, ele vai dizer assim, pai, você colocou canela? Porque ele está tão ligado, tão conectado naquilo. Então, os sabores, os cheiros, os tempos de cozimento, eu acho extraordinário, porque assim, eu gosto de ver essa preocupação do autista diante de uma panela cozinhando, porque é uma preocupação saudável. Porque você não tem... A receita diz assim, 30 minutos de forno. Mas você não tem certeza se aquele bolo vai ficar pronto em 30 minutos. E como que eu faço? Eu coloco o garfo, a faca e ele ainda está molinho. Mas já passou 30 minutos. Então, eu vou preparando o Matheus para lidar com esse tempo e essa observação. Assim, quando que está cozido? Quando que não está pronto ainda? Mesmo tempo ter sido dado. Então... é um prato que tem previsibilidade, mas ao mesmo tempo tem uma flexibilidade que a gente vai desenvolvendo pouco a pouco. E aí assim, não mais um pouquinho de água, não mais um pouquinho de fogo, vamos abaixar o fogo. Então, esse controle, né, que a gente vai tendo de pouquinho para aquela comida acertar, é muito difícil, mas é muito honroso para a pessoa autista perceber. Porque é ali que ela vai entender as nuances da própria vida. Quando que eu preciso um pouquinho mais... quando que eu preciso diminuir, né? Então de vez em quando o Matheus fala assim, mas eu tenho que aceitar isso? Aí eu digo assim, filho, seria importante,
diante de uma negação dele, lembrando que ele é Todd. Aí ele faz um silêncio. Diz assim, então eu vou aceitar isso. Então, esse tempo entre ele dizer o não definitivo e a aceitação é o mesmo tempo que, assim, deu 30 minutos, mas o bolo não está pronto. Eu vou ter que alongar um pouquinho mais porque vai ficar pronto desse jeito. Então, continue cozinhando. Essa foi uma questão para mim também do tempo. Nossa, foi uma questão para mim também. E vem Todos cá. eles têm essa questão. Pode ir, Letícia. Vem cá, Geraldo, fala um pouco dos seus livros. Então, eu quero falar de 2 livros que eu amo muito, que é o Para Além do Autismo, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque é um livro que eu procuro mostrar exatamente isso, assim, não olhe só o autismo. Se o autismo não tem cura e não nos interessa a causa, a origem, né? O que eu digo assim, não nos interessa a nós que estamos vivendo, porque a ciência está aí buscando, né? Explicações, respostas, e isso é muito importante. Mas para nós, pais que temos um filho, não vai mudar nada na nossa vida saber a origem se eu não posso voltar lá e desfazer isso. Então, eu sempre penso assim, que esse meu livro, Para Além do Autismo, ele é essa bandeira hasteada no sentido de que tente olhar para uma pessoa além do diagnóstico que você vê. E isso vale para todas as situações. A gente acabou de vivenciar ontem, né? O Dia da Consciência Negra. Então, se olha para uma pessoa e a pele dela é preta, e você só vê isso, todas as outras coisas que essa pessoa é, você não pôde. Você não pôde nem experimentar, nem usufruir, nem contribuir. Você olha para uma pessoa cadeirante, mesma coisa. Você olha para uma pessoa autista, mesma coisa. Então, entre o capacitismo e o preconceito, tudo está, né, nesse parênteses aí gigantesco. Então, o meu livro é muito isso, assim. Então, eu trago propostas mesmo, assim, ó. Seu filho, você não consegue se organizar, talvez esse modelo aqui de organização de rotina funcione. Então, eu trago lá exemplos de organização de rotina. Meu filho, por exemplo, se veste sozinho hoje, mas é claro que todo pessoal autista sabe que em algum momento da vida, assim, como é que eu combino roupa? Porque meu filho colocava, sei lá, uma blusa de lã e uma sunga para ir para a piscina, porque era difícil saber que a blusa de lã é para um dia de calor com deficiência intelectual, é muito complexo isso. E combinar, então, por mais que eu amo as combinações dele, porque ele sai de laranja com verde limão e azul, e eu digo, é muito improvável alguém combinar dessa forma, e ele combina. Então, as combinações não me incomodam, mas a roupa, ela tem também as suas adequações. E aí a gente morando em Curitiba, que é uma cidade que chove de manhã, faz calor de tarde, de noite, então cada momento do dia é uma temperatura. E você tem que adequar aquela temperatura, portanto tem que olhar num termômetro, se lá fora está chovendo ou está frio, e a roupa adequada para aquilo. Então eu fazia desenhinhos, e muitas vezes eu fotografava a roupa no guarda-roupa e juntava assim, ó, esse short dá para usar com essa camiseta regata, com essa, e colava na porta do guarda-roupa. Então eu ensino pais e pessoas, né, adultos ou adolescentes, como ter uma certa organização para poder chegar nessa autonomia. E isso vai desde a comida, né? Meu filho não tem rigidez nem seletividade alimentar, então ele come de vísceras a jiló, mas isso também foi um processo, né? Para se vestir, para organizar as coisas todas, ele tem rotina, mas ele tem essa flexibilidade. No início, a gente tinha no guarda-roupa tudo isso colado assim na parede, para ele saber o que tinha que fazer e como que ele poderia flexibilizar. Hoje ele já não precisa, mas eu ensino jovens e adultos e pais cujos filhos são autistas, como que eles podem ajudar. Então é um livro para ver a pessoa além daquele diagnóstico, né? E o outro livro que eu gosto muito é o Pedagogia da Delicadeza, que viraram 3 livros. Ele virou uma tríade, né, que é Pedagogia da Delicadeza, Educar é um Ato de Persistir com Delicadeza e o Dignidade Pedagógica. Então são 3 livros em que eu trato da delicadeza, da compaixão e da misericórdia. Isso daí não só para educadores, mas sobretudo para qualquer ser humano que queira entender que o tempo todo nós estamos ensinando e aprendendo. Né? O tempo todo eu estou no mundo ensinando, porque eu sou um exemplo para algumas pessoas, e o tempo todo eu estou aprendendo, porque muitas pessoas são exemplos para mim, positivo ou negativo. Nossa, que incrível! E sobre
além do autismo, enxergar além do autismo. Eu também gravei um vídeo sobre isso. Sim. Eu concordo com você. No meu caso, foi um vídeo falando que eu quero ser vista além do autismo, né? Então, eu acho muito importante. E eu quero mostrar pra vocês aqui o meu livro. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui foi o meu primeiro livro, o Entre Barbantes. É um suspense entremeado de poemas. Então, conta a história da Vitória, que é uma menina que vive um lar conturbado e é um suspense psicológico bem forte, com poemas igualmente fortes. Então, tô mostrando aqui pra vocês. Que lindo. Tô mostrando aqui. E vem cá, fala um pouquinho o que você acha da terapia ABA. Então, eu sou uma das pessoas que não concordo, né? Mas eu respeito muito quem concorda, porque assim, ó, no primeiro momento, o argumento que todos usam é assim, é uma prática terapêutica baseada em evidências. Então, essa expressão, por que é baseada em evidência, para estas pessoas, me obrigaria a acreditar naquilo ou aceitar aquilo. E não pode ser, né? O que é baseado em evidência ou evidência científica também é um recorte da vida, porque você veja, no passado a gente tinha que fazer exame de sangue, tudo em jejum, porque baseado em evidência, se eu não fizesse uma noite inteira de fome, jejum absolutos, os resultados seriam diferentes no dia seguinte. Essa evidência foi derrubada por outra evidência científica que diz assim, ó, praticamente nenhum dos exames precisa mais de jejum, porque a diferença não vai aparecer lá. Eu sou de um tempo em que a gente não podia comer ovos porque as evidências científicas diziam que ovos faziam mal demais. Hoje as pessoas comem 30 ovos por dia. Eu sou de um tempo que diziam assim, tudo se cura com homeopatia. E outro dizia, homeopatia é nada, não serve para nada. Baseado em evidência, baseado em evidência. Então, o que é baseado em evidência não significa que deva ser absolutamente aceito por todos. Por quê? Porque vai depender muito de como essa evidência, no caso de ABA, vai se adaptar àquela pessoa. Lembra que lá no começo da nossa conversa você disse, cada autista é diferente de um do outro. Então, se todos os autistas são diferentes, isso é fato, é inquestionável, nenhuma terapia vai impactar ou vai trazer benefícios ou vai trazer malefícios de igual forma para todo mundo. Então, isso é ponto. Nem ABA, nem PACT, que é outro tipo de terapia, nem psicanálise, nem cognitivo-comportamental, nenhuma linha de terapia está acima do bem e do mal, ou seja, vai impactar positivamente ou negativamente indivíduos que são tão diferentes. Então, isso é um ponto. Mas o que mais me desespera em relação à ABA é o padrão de imposição sobre as pessoas. Então, veja, se cada autista é diferente um do outro e nós estamos aqui há quase uma hora conversando sobre o respeito das diferenças e olhar a pessoa além do diagnóstico de autismo, ABA é exatamente o contrário disso. Então, a prática da terapia ABA, ela vai olhar para os indivíduos dentro de um registro. E ela vai impor um comportamento justo, aceitável ou adequado, independente do que tem por detrás desse diagnóstico. Então, é aí que entra o questionamento de ser uma prática manicomial, ou seja, o mesmo que se fazia no manicômio do século passado. Impor um padrão único de comportamento para indivíduos que são tão diferentes. E a quantidade de horas dessa terapia para ela dar resultado. Então, de 20 ou 40 horas, mas entre 20 e 40 horas, são os estudos que mostram que algum resultado possa ser dado. Ou seja, os benefícios dessa terapia somente a partir de uma carga horária desse tamanho. Mas eu, então, peço para que todos pensem comigo. Como é que eu coloco uma criança 40 horas semanais dentro de um setting terapêutico, de uma clínica terapêutica, não roubando desta criança a sua infância, não roubando dessa criança a sua própria vida, só para que eu tenha uma criança ajustada, engavetada dentro de um padrão que uma terapia diz que é o correto. Então, a ABA tem uma padronização e essa padronização precisa acontecer independente dos aspectos que esse indivíduo tem por detrás desse diagnóstico. Para isso acontecer, eu preciso de um processo de repetição, de adestramento,
que chega a 40 horas semanais, ou seja, da hora que nasce a luz do dia, a hora que se põe a luz do dia, todos os dias. E é aí que está o grande problema, porque esse indivíduo fica sem respostas próprias, ele fica sem a autonomia da tomada de decisão e ele só vai conseguir reproduzir aquele padrão para o qual ele foi adestrado ou treinado. Então, eu gosto de mais liberdade. E eu sei que autistas, de maneira geral, independente do nível de suporte, eles sentem, né? Eles amam, eles sonham, eles querem. E a aba não vai ouvir esse querer, esse sentir, essa diferença, essa multiplicidade. A terapia, a aba não existe para isso. Ela existe para impor daqui para lá. Mas de lá para cá é muito complicado. E ainda tem, sobretudo, a questão mercadológica, né? Hoje nós temos aí cursinhos de 1 semana que prepara a pessoa para ser um terapeuta aba. É muito arriscado, porque uma adolescente com todas as questões, os questionamentos, as dificuldades diante da vida, ele não pode entrar num processo terapêutico cujo terapeuta tem 1 semana de estudo. Porque ele vai ter questões que essa pessoa não vai conseguir nem ajudar, nem acompanhar, nem dar suporte. Então ele vai entrar num processo onde o risco é muito grande dele trazer de lá novos problemas e problemas insolucionáveis por conta do não conhecimento daquela pessoa em relação àquele espaço que o autista está inserido. Espaço terapêutico é muito sério. Espaço terapêutico é muito delicado, é uma casquinha de ovo, aquilo se quebra em qualquer momento, porque é onde o sujeito coloca o inconsciente dele, sonhos, dúvidas, questionamentos, traumas, né, sofrimentos, e diante de uma pessoa não preparada para isso, o risco se avoluma. E vem cá, o que as universidades e as escolas podem fazer para acolher os autistas? Primeira coisa é mudar os seus currículos, né? Ou seja, do jeito que nós estamos, a gente tem então o PEI, né, que é um programa, né, um plano educacional individualizado, que vai acompanhar os PCDs, né, do nascer ao pôr do sol na linha de estudo, né? Se é que existe um pôr do sol na linha de estudo. Mas da educação infantil à universidade, o PEI deve estar acompanhando. Mas o meu filho, por exemplo, com 16 anos, ele não tem PEI. Ou seja, nenhuma escola por onde ele passou fez um plano individualizado de estudo para ele. Não foi por falta da minha cobrança, não foi por falta da minha orientação, não foi por falta da minha colaboração. Eu já escrevi um protocolo de conduta para a escola ter todas as informações importantes, mas não há interesse da escola, não há interesse dos professores, não há interesse. Então, ele é colocado numa sala com 35 alunos e seja o que Deus quiser, tá? Então, as universidades, as escolas, elas precisam se interessar pelo humano. E essa já é uma demanda que vem do século passado. No final dos anos 90, a gente teve o relatório Delors, né, que trouxe a ideia do aprender a ser, aprender a conviver, aprender a se conhecer. Isso já estava no final dos anos 90 como uma demanda para todos nós. Hoje, nós ainda estamos falando da escola reconhecer, a escola trabalhar o ser mais do que ter, do acolhimento, da empatia, da compaixão, da misericórdia. Então, isso não existe nos currículos. Por mais que tenhamos competências socioemocionais como uma obrigatoriedade para as escolas, né, como temas transversais, não existe um trabalho efetivo nas escolas em relação a isso. Então, quando meu filho se desorganiza, assim como todos os autistas, o que a gente vê em torno são as pessoas dizendo, é louco, é doido, manda prender, onde já se viu uma coisa como essa? Por quê? Porque não é possível compreender o outro com comportamento disruptivo se não há em mim alguma semente que foi plantada no sentido de acolhimento e de empatia. Então, os currículos precisam ser mais empáticos, eles precisam ser mais compassivos, né, mais amorosos, mais delicados. Só o que nós estamos vendo aí não deu conta no século passado e não está dando conta quase 3 décadas depois desse século. Então, temos que mudar. Com certeza. Eu passei por 10 escolas, então... Você deve ter muitas histórias para contar sobre essas escolas todas, né?
Muitas, você nem imagina. Sim. E combater o bullying? Olha, o bullying é a nossa, eu digo assim, é a nossa pauta do café da manhã, o bullying é a pauta do almoço, o bullying é a pauta do jantar e o bullying, 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 bullying. Por quê? Como as pessoas não têm empatia, como as escolas não trabalham empatia, como as famílias não têm empatia, né? Porque nós não estamos falando de bullying só escolar, existe o bullying em todos os lugares onde as pessoas disruptivas, né, pessoas com deficiência convivem. Então, do capacitismo ao preconceito, tudo isso aí é permeado por bullying. Só que o bullying, ele tem nuances, né? Ele tem disfarces, ele tem características que quase não são percebidas. Muitas vezes nós estamos sofrendo bullying e não estamos percebendo que aquilo é uma forma de violência e violência muito acirrada. Mas ele vai ganhando os novos contornos, como por exemplo, eu dou formação para os professores toda semana e a primeira pergunta que eles me fazem, como que eu imobilizo um autista desorganizado? Então, nós estamos falando de pessoas, educadoras, adultos que estão querendo saber assim, como que eu amarro, como que eu prendo, como que eu paro, como que eu calo uma pessoa desorganizada. Então, há um desejo de ser violento para o outro, entendendo que aquilo que o outro está trazendo é violência. Então, quando eu olho para um autista desorganizado, eu não vejo aquilo como uma condição daquilo que ele está vivendo. A desorganização quase sempre é uma comunicação que não aconteceu. A autista se desorganiza porque não pôde comunicar um sentimento, um desconforto, um ambiente ruidoso, ou seja, não houve comunicação suficiente, não houve apoio, não houve empatia, e a comunicação é a grande ponte para a desorganização do autismo. Ponto final. Só que a pessoa desorganizada, né, num espaço público, ela é vista como agressiva, porque muitas vezes a desorganização leva a pessoa para a parede, a pessoa fica se mutilando, ou batendo a cabeça, ou dando soco. Então, diante disso, o desejo da grande maioria em volta é de amordaçá-lo, de amarrá-lo, de imobilizá-lo. Sabendo que autistas têm dificuldade nessa comunicação, de expressar sentimento, e muitos têm dificuldade de toque. Mas mesmo sabendo disso, as pessoas querem imobilizar, amarrar, né? Outro dia eu fui na escola e disse assim, depois de tantas tentativas de explicar, de deixar isso claro, disse, olha, então vocês amarrem ele no pátio. Se está tão difícil para vocês, amarrem ele assim com corda no pátio. Vocês acham que essa é uma saída? E aí todo mundo me ouviu. Porque o que eles estavam querendo é que eu desse um modelo de imobilização para o Matheus quando ele está desorganizado. E eu estava dizendo, é antes da desorganização. Antes dele chegar nesse ponto, ele quer dizer alguma coisa que está desconfortando ele, que está machucando, que está doendo. E neste ponto que a escola está faltando. Então, se a escola, os alunos, os professores entenderem que ele precisa ser ouvido, que ele precisa ser ajudado para ser compreendido, nós não vamos chegar nessa necessidade de amarrar ou de qualquer outra situação. Mas vocês estão desejando amarrar, amordaçar e imobilizar, mas não querendo pensar o que levou ele, né? O passo 10, o passo 9, o passo 8, o passo 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, houve uma sequência de passos para chegar na desorganização e eu estou tentando fazer vocês perceberem, mas vocês só querem amordaçar, amarrar. Então, aí fica difícil. Então, o bullying, essa violência, muitas vezes ganha esses padrões de novos comportamentos e novas falas, novas narrativas bulímicas. Alguém tem que escrever sobre isso, né? Quais são as novas narrativas bulímicas? Porque elas existem e elas vão, né? Outro dia, um policial disse para mim, olha, aqui uma pesquisa que acabou de ser publicada. E quando eu olhei aquilo assim, eu disse, não é possível, pois existe, Letícia, Mariana, pesquisas que mostram que uma pessoa autista tem 5 vezes mais probabilidade de ser abordada pela polícia que uma pessoa não autista, pelo comportamento. Ou seja, o autista diante de uma viatura da polícia, ele já se desorganiza, já se desespera, ele se prende, ele segura a bolsa, ele tenta ir para a parede, ele tenta se esconder, ele tenta sair. Agora, essa pessoa desta maneira é vista pelo policial que está lá dentro da viatura como suspeita.
está escondendo algo, está fugindo. Então, ele tem 5 vezes mais probabilidade de ser abordado, de ser revistado e tal, que uma outra pessoa que não. Tudo pelo comportamento dele. Então, veja, a polícia também precisará entender desses novos comportamentos. Então, por isso que eu estou dizendo, novas narrativas bulímicas precisam ser trazidas para que a gente entenda que o bullying não é só aquele menino que lá na escola todos os dias fica em cima do meu filho dizendo para ele: ah, mas você é deficiente mental, você acha que alguém vai querer namorar com você aqui na escola? Não vai. Não é só esse garoto ali que senta do lado dele. E ele sofreu um agora, mês passado, que ele, como eu falei inicialmente, ele quer namorar. E aí, dentro da sala de aula dele, os bravões, né, os agentes do bullying começaram a dizer: cara, quem que vai querer namorar com você? Só que isso vai sendo dito no banheiro da escola, não tem a zeladora, a inspetora, a diretora dentro do banheiro. Isso vai sendo dito na fila da merenda, isso vai sendo dito no pátio enquanto espera qualquer situação, e aí isso vai sendo dito à boca pequena, vai sendo dito à surdina. Então isso é o bullying diário. Mas existem outras variações, né, que nós precisamos falar sobre. Mas eu diria que é o mal a ser combatido nesse momento, em diferentes estruturas sociais. Nas igrejas, porque o meu filho, por exemplo, só foi batizado aos 15 anos de idade. Por quê? Porque todo lugar que ele entrava sofria bullying, e eram igrejas. Realmente, o bullying deixa muitas marcas. Eu até falei isso num outro episódio. E eu sofri e sigo sofrendo. Então, assim, um mal a ser combatido mesmo. Sim. E vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Rapidinho, pra gente finalizar. Vamos lá, Vamos diga lá. lá. Então, um sentimento. Compaixão. Um filme. Meu Deus, Cinema Paradiso. Um livro. Sobre a brevidade da vida, do Sêneca. Uau. Deixa eu ver aqui. Um jogo. Olha, eu sou quase que anti-jogo, né? Porque eu tenho muita dificuldade de jogar, mas eu adoraria aprender a jogar xadrez. Eu tento muito, não sei, mas o xadrez me fascina muito. Muito mesmo. Um programa de TV. Eu sou da época de programas de auditório. Então, todo programa de auditório eu gosto muito. Se eu pudesse ver novamente ao vivo, assim, Cassino do Chacrinha, eu ia amar. Mas eu vejo reprises, né? Mas eu amo programa de auditório, de maneira geral. Gente que vem dançar, cantar, fazer coisas, eu gosto de programa de auditório. E para finalizar, uma motivação. Meu filho. Meu filho, Matheus, é a minha motivação absoluta. Não só pelo fato dele depender de mim, mas, sobretudo, pelo fato de que, sendo ele um filho adotivo, né? Para mim não tem essa diferença, mas as pessoas veem assim, e ele está num lugar tão extraordinário da vida, né? Meu filho pode trabalhar, pode estudar, pode correr, pode viajar, apesar dele ter vivido a primeiríssima infância, a primeira infância dentro de um orfanato e ter vivido o abandono. Então, quantas outras crianças estão na mesma condição? Quantos Mateus, né, existem mundo afora? Crianças que, porque são crianças com deficiências, estão abandonadas dentro dos orfanatos, mas também dentro das suas próprias famílias. Então, muitas das crianças cujos pais não aceitaram, né, os seus diagnósticos, os seus laudos, elas também vivem um abandono velado, quando na verdade elas poderiam ter uma vida plena, como o meu filho, né, que vive todas as intensidades da vida. Então ele é a minha razão maior. O nosso programa está na reta final e eu gostaria de lembrar que o Pod Autistar é uma produção do Seu Pod Studios, com direção do jornalista Renato Cantarino. Um abraço, um grande beijo, Renato. E eu gostaria de pedir a vocês que sigam as nossas redes sociais,
Pode Autistar. A minha rede social, @Letícia Mariana Comunica. E Geraldo Peçanha, por favor, diga sua rede. Geraldo Peçanha de Almeida. Todas as minhas redes sociais é o meu nome, então vai ser fácil de achar. Eu também tenho um canal no YouTube, que é Geraldo Peçanha de Almeida, onde eu tenho vários cursos também sobre autismo, autismo em cuidado, sobre PEI, todas essas questões envolvendo o transtorno do espectro do autismo. E a rede do Matheus? @Matheus Peçanha de Almeida. Ele só tem Instagram, mas ele posta tudo lá também. Poxa, Muito obrigado você pelo convite. Eu amei estar aqui com você nesse momento e eu volto. Ah, com certeza, com certeza. Obrigado, Letícia. Tchau, gente.